Então, pessoal, boa noite, como que vocês estão? Essa aqui é a nossa segunda aula da sexta-feira, aula assíncrona, só esse vídeo, tá bom? Nessa aula, nós vamos falar sobre condutores e isolantes. Talvez o que nós vamos ver hoje vocês já tenham visto na matéria de eletrônica aplicada 1, porque lá vocês viram um pouco sobre dopagem de materiais semicondutores e vai passar um pouco pelo mesmo caminho que nós vamos trilhar. Sendo novidade ou não, eu vou expor o conteúdo como se fosse a primeira vez que vocês estão vendo. Dito isso, eu também quero frisar que a gente não vai num nível muito aprofundado nisso aqui, tá? Se a gente fosse num nível muito aprofundado, a gente ia ter que mexer com mecânica quântica, que está completamente fora do escopo do nosso curso. Então, essa exposição aqui é uma exposição qualitativa, tá? Não tem conta, não vai ser quantitativa. A gente não vai calcular nada, eu vou esconder os números. É só para a gente entender a lógica do funcionamento dos condutores e dos isolantes. Para que a gente consiga entender como que funciona um condutor e um isolante, qual a diferença entre eles, a gente vai ter que voltar, como sempre, para os modelos atômicos. Nós estamos usando o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Isso quer dizer que nós estamos considerando que o núcleo ele é denso, constituído por prótons e nêutrons, que ele fica praticamente fixo numa posição, enquanto isso os elétrons orbitam em volta desse núcleo. É importante a gente destacar que quando o elétron está orbitando em volta desse núcleo, ele não pode ficar em qualquer raio de órbita. O raio de órbita não é aleatório, tá, gente? Existem distâncias do núcleo específicas as quais o elétron pode ocupar. Ele não pode ficar numa distância aleatória, ou contínua, ou uma distância arbitrária. Por que disso? A gente aprende em eletromagnetismo clássico que toda partícula carregada acelerada vai irradiar energia. Se o elétron pudesse ficar em qualquer órbita, o que aconteceria com esse pobre elétron? Ele ia girando e ele ia irradiando energia. E à medida que ele vai irradiando, o raio ia diminuindo, diminuindo, e ele ia colapsar sobre o núcleo. Então é muito importante a gente entender nesse modelo atômico que o elétron ele está fixo ali naquela órbita. Para ele ir para uma órbita de raio maior ou menor, ele tem que receber uma quantidade específica de energia, tá bom? Só falando agora de uma maneira de representar, que eu acho mais didática, em vez de ficar desenhando esse elétron aqui, esse elétron não, desculpa gente, esse átomo dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou representar uma visão desse tipo aqui do átomo. Então, se eu tenho, por exemplo, dois prótons, eu vou simplesmente representar o núcleo como uma bola, mais dois, e eu vou representar essas órbitas só com um pedaço dela aqui. Tá vendo? Ó, esse pedaço que eu marquei de verde, por quê? Para ficar mais fácil de desenhar quando eu for fazer a distribuição eletrônica. Então eu quero que vocês entendam que essa representação é a mesma coisa dessa aqui. É só para ficar mais fácil de desenhar. Eu disse para vocês que o elétron, no modelo de Rutherford-Bohr, ele ficava em órbitas específicas. E como são distribuídas essas órbitas? Bom, a gente chama elas de camadas e subcamadas. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que as órbitas são dadas por essas distâncias aqui específicas. Aqui eu tenho uma órbita, aqui você pode imaginar que eu tenho outra, aqui outra. Tá vendo que elas estão pertinho umas das outras, essas linhas? Esses raios estão próximos. E dentro de cada uma dessas camadas, eu vou ter as minhas subcamadas. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma subcamada, outra subcamada. Todas fazem parte dessa camada que eu chamei de L, mas elas têm a energia um pouquinho diferente. Aqui, vejam que dentro da camada M eu tenho três subcamadas. E por aí vai, gente. Só por convenção, nós chamamos as camadas pelas letras K, L, M, N, e as subcamadas, nós as chamamos de S, P, D, F, por aí vai, tá? Da forma que eu estou desenhando aqui. Cada órbita
cabe um número específico de elétrons e cada subcamada também. Aqui, ó, eu estou desenhando quantos elétrons cabem em cada subcamada. Então, a subcamada S, ela sempre cabe 2 elétrons. Então, se eu for distribuir o elétron, eu coloco 2 aqui. Se eu for distribuir mais elétrons nesse átomo, eles ficam distribuídos na outra camada, mas eles ficam em subcamadas agora separadas, né? Porque a partir da segunda camada eu vou ter mais de uma subcamada. Então eu tenho a subcamada S e posso ter também elétrons distribuídos aqui na subcamada P. Lembrando, gente, que o elétron ele não está encostadinho no outro assim, não, tá? Ó, é só uma facilidade de desenho. Lembre-se que ele está orbitando ali. Tudo bem? Sobre as camadas e subcamadas, gente, a gente tem que falar uma coisa. Quando os átomos têm suas camadas e subcamadas preenchidas, eles estão em estados mais estáveis. Então, vamos dar um exemplo. Um átomo que tem esses 2 elétrons aqui somente, que é um átomo mais 2, ele está num estado estável, porque ele tem a sua primeira camada completamente preenchida e, consequentemente, sua subcamada também preenchida. Átomos que têm elétrons sozinhos em camadas ou subcamadas tendem a ser menos estáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse elétron que está sozinho, ele é mais fácil de ser arrancado ali do núcleo, tá? Não é tão difícil tirar aquele elétron da influência magnética elétrica do meu núcleo. O que vai acontecer também, gente? Elétrons mais próximos ao núcleo, como a gente viu aquela equação que nos dá a força de atração, quanto mais próximo do núcleo, mais forte é a atração que ele sente pelo núcleo. Então, quanto mais externo um elétron é, mais fácil de tirá-lo do núcleo. Qual que é a moral da história? Camadas e subcamadas completas e próximas ao núcleo são muito estáveis. Camadas e subcamadas incompletas e distantes do núcleo são mais instáveis, ou seja, é mais fácil remover aquele elétron, tá bom? Eu vou fazer exemplos para vocês de distribuição de elétrons nos átomos e a gente vai começar a entender algumas coisinhas. Vamos começar com... gente, tá, já está feito. Tá, que triste. Ok, eu já tinha feito. Mas vamos entender, por exemplo, a distribuição do carbono, que não é 13, né? É 6. O número atômico do carbono é 6. E ele, então, vai ter quantas camadas, gente? Ele vai ter aqui, ó, 2 camadas. Camada K, que é essa, e camada L. E as subcamadas S e SP, para essas camadas K e L. Vejam que eu distribuí 6 elétrons. 2 elétrons na primeira subcamada, que é o que cabe. Depois, outros 2 elétrons. Em seguida, outros 2. Por que eu não pus o 6 aqui? Porque acabaram os elétrons, tá? O número atômico do carbono é 6, então eu distribuí só 6 elétrons. Se você se lembra das aulas de química do seu ensino médio, você deve se lembrar, que é uma coisa que eu espero que você deixe seu professor de química orgulhoso, que na química orgânica o carbono era o quê? Ele era tetravalente. Quer dizer que um átomo de carbono se ligava com outros 4 átomos. Vocês se lembram da química orgânica? Gente, quem não se lembrar não tem problema também não, mas quando a gente tinha um carbono e a gente podia ter 4 átomos aqui de hidrogênio e eles compartilhavam elétrons. Por que o carbono se conecta com 4? Olha aqui, a camada 6, ela pede quantos é a subcamada. Ih, falei camada 6, né? A subcamada P, ela pede quantos elétrons? Ela pede 6. O carbono, quantos elétrons tem nessa subcamada P mais externa dele? Tem 2. Então, o sonho da vida do carbono é ter mais 4 elétrons aqui.
porque aí ele completaria sua camada e sua subcamada, se tornando muito estável. Tá? Então é por isso, gente, que um átomo... Por que tem um átomo que é bivalente, outro é tetravalente, outro é... A gente tem esses diferentes números de valência. Por quê? Porque a gente vai ter um número diferente aqui de elétrons faltando na nossa última camada. Isso aqui é a história toda? Não. Ali para frente eu vou contar para vocês que eu menti um pouquinho. Mas só para vocês começarem a se acostumar. Vamos fazer a distribuição eletrônica de outro elemento. Vamos fazer a distribuição eletrônica do cobre, que o símbolo é Cu. Então, um momento para todo mundo voltar para a quinta série. E o número atômico é 29. Vejam essa distribuição. Olha aqui como que está distribuído os elétrons. Vamos escrever aqui. Ó. Essa aqui é a camada K, L, M, N. E qual que era a subcamada, gente? Era aqui, ó, S, P, D e F. Vamos fazer então aqui, ó. S, S, P, S, P, D e S, P, D, F. Vamos contar, ver se eu distribuí 29? Olha aqui, 1, 2, porque primeira camada, subcamada, S. 3, 4, foram mais 2, segunda camada, primeira subcamada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 6, segunda subcamada da segunda camada. E agora eu repito, eu já até perdi a conta, eu estava em 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui vai caber 10. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Olha esse pobre elétron sozinho em sua subcamada e na sua camada. E uma camada mais longe do núcleo. Por que o cobre é um bom condutor de eletricidade, gente? Porque ele tem um elétron que está aqui, ó, à mercê. Esse elétron ele está mais longe do núcleo. Ele está numa camada e subcamada incompleta. Lembra que eu disse para vocês que esse era uma situação que caracterizava um elétron que não estava tão fortemente ligado ao seu núcleo? Então, esse elétron aqui do cobre, ele pode vagar. Ele pode vagar pelo material. Eu imagino que aqui tenha dado para vocês entenderem um pouquinho de por que alguns elementos são condutores e outros não. A gente precisa aqui desses elétrons sozinhos que conseguem vagar pelo material. Agora, eu tenho que confessar para vocês que eu menti. Por quê? Vocês vão virar para mim e falar o seguinte: professor, mas aqui você está considerando um átomo sozinho. Num sólido ou em um cristal, eu tenho vários átomos que estão perto um dos outros. Essa proximidade não muda nada na estrutura, nas características físicas do meu elemento? E a verdade é que muda. Vejam aqui, por exemplo, o carbono. O carbono a gente pode encontrar ele em forma de grafite, que é o que a gente usa ali para escrever. E o grafite conduz eletricidade. A gente pode encontrar ele em forma de diamante. E o diamante é um isolante. E aí? O que aconteceu? Por que essa minha regra? Por que isso aqui não definiu a minha distribuição eletrônica somente? Não foi suficiente para definir essa propriedade física do meu material. Para explicar isso, a gente vai ter que falar um pouco sobre bandas em cristais, gente. O que a gente chama de cristal? Um cristal é uma estrutura de organização atômica que se repete indefinidamente, assim, na prática não é indefinidamente, porque você tem os limites ali do seu material. Mas se você pensar que os átomos são muito pequenos, né? Então é uma estrutura que se repete muitíssimas vezes de maneira regular dentro do seu material. E quando você coloca esses átomos, vou representar um átomo só por um maisinho aqui, pertinho do outro, o que acontece? As órbitas mais externas desses átomos,
elas influenciam umas nas outras. E o que, que vai acontecer? As órbitas internas mais próximas ao núcleo praticamente não veem a influência dos átomos vizinhos, mas as mais externas, as camadas mais externas, vão sentir essa presença do seu átomo vizinho. E o que, que vai acontecer? Olha para esse diagrama que pode parecer complexo, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Eu não sei desenhar direito, por isso que ele não está bonito. Mas olha aqui. No eixo Y, nós temos a energia permitida para cada órbita. Lembrando que cada órbita dessa aqui tem uma energia associada. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia. Quanto mais longe do núcleo, maior a energia. E a gente não pode ficar em qualquer valor de energia. Lembra? O átomo de Rutherford-Bohr tem níveis bem definidos de energia que são permitidos para o elétron. Então, quando a distância é grande, ó, quando eu estou longe, o que, que acontece, gente? Eu vejo níveis de energia que são separados aqui, ó. Eu tenho meu nível, você tem seu nível e tá tudo bem. Cada um tem seu nível de energia. À medida que eu vou aproximando os átomos, o que, que acontece? Começa a existir, gente, uma superposição entre os níveis de energia permitidos para esses diferentes átomos. Então, esse nível de energia aqui, que era um nível específico para uma daquelas órbitas, ele começa a se abrir. Um outro nível de energia específico para outra órbita também começa a se abrir. Por que, que esse nível se abre, gente? Porque os átomos eles começam a ficar próximos. E nós teríamos elétrons que estariam exatamente no mesmo nível energético. Existe um princípio, que a gente chama de princípio da exclusão de Pauli, que ele não permite que dois elétrons estejam exatamente no mesmo nível energético. Então o que, que eles fazem? Eles falam assim, não, então a gente não vai estar no mesmo nível exatamente. A gente começa a ter níveis um pouquinho diferentes, tá bom? E são tantos elétrons, mas tantos, que a gente começa a ter níveis aqui dentro. Um pouquinho diferente, um pouquinho diferente, um pouquinho diferente, um pouquinho diferente. E isso vira praticamente uma banda contínua de energias que são aceitáveis. Por isso que isso aqui chama a teoria das bandas. Quando a gente chega num espaçamento específico, que é o espaçamento da minha rede cristalina, a gente vai ter esse perfil vertical aqui, ó. Vejam que esse perfil vertical, olha como é que é a forma desse perfil. A gente tem uma banda aqui de energia, não soube desenhar muito certinho aqui, mas deixa eu tentar fazer certinho seguindo a linha. Ó, uma banda aqui, a outra cruzou mais ou menos aqui. Essa aqui embaixo, ela tá aqui e tá aqui. Então, olha o que que isso virou pra gente. Essa banda aqui, essa parte, esses níveis de energia, eles são permitidos. Esses níveis de energia aqui embaixo também são permitidos. Valores intermediários não são permitidos. Então, os elétrons eles vão viver dentro desses dois níveis, aqui eu estou falando os elétrons das camadas mais externas, tá? Eles vão viver dentro desses dois níveis de energia positiva. Esses dois níveis, eles têm uma banda de valores possíveis. Essa banda aqui de cima, a gente fala que é a banda de condução. Ou seja, quando o elétron está nessa banda, ele pode fluir livremente ali pelo material. E essa banda aqui, a gente fala que é a banda de valência, que também é uma banda externa, não está lá dentro, grudada no núcleo, mas é uma banda mais externa, só que o elétron não está livre ali do átomo. Esses elétrons, eles se ligam com os átomos em volta e formam as minhas ligações atômicas, que aí vocês estudarem química lá, né? Ligação metálica, covalente, iônica e tudo mais. Aqui a gente pode pensar em ligação covalente, tá? Que é a gente compartilha elétrons, né? Então, o elétron ele tá mais externo, ele tá compartilhado, mas ele não sai vagando por aí no meu material. Ele tá fixo ali naquela região de influência
daqueles átomos. E aí tá, vai falar, Matheus, o que tem a ver essas bandas com condutor, semicondutor e isolante? Pois então, cada tipo de material vai ter uma estrutura de banda diferente. Olha aqui, os materiais isolantes, a banda de condução está longe da banda de valência, tá? Eu tenho um gap aqui, uma distância grande. Esse grande, não precisa decorar isso, é só para quem tiver curiosidade. É lá para 6 elétronvolts, tá? Para 6 elétronvolts. Não precisa decorar, não precisa saber esse valor, é só para dar um número para quem tiver curiosidade. Isso quer dizer o quê, gente? Que os elétrons que estão aqui, eles têm muita dificuldade para pular para a banda de condução e poder fluir livremente pelo material. Então, eles praticamente não o fazem. Se você coloca uma pilha, coloca um campo elétrico externo, a gente não consegue dar energia suficiente para esses elétrons, para eles passarem para essa banda de condução. E como eles não podem ficar aqui no meio do caminho, essa região é proibida. Eles simplesmente não atravessam. Eles ficam quietos ali na banda de valência. Então, o meu material é um isolante. Se essa diferença de energia entre a banda de condução e a banda de valência não for tão grande, se essa diferença for na ordem de novo, não precisa lembrar, é só um exemplo, só para quem tiver interesse. Se você não souber o que é isso, finge que nunca viu. 1 elétron-volt. Quando está aqui, é difícil, mas possível que um elétron que esteja aqui na minha banda de valência pule para a minha banda de condução. Vocês vão ver que para controlar isso aqui, na matéria de eletrônica aplicada 1, o professor vai falar para você sobre o processo de dopagem. O processo de dopagem vai mexer aqui, ó, nessa estrutura de bandas e vai permitir que os elétrons façam esse salto, que normalmente é impossível? Não, mas também não é tão fácil. E agora, gente, finalmente a gente chega num condutor. Vocês podem pensar aqui nos metais, que eu tive que usar até cores. Por quê? Porque no metal, a banda de valência e a banda de condução, elas estão sobrepostas. Ou seja, o elétron ele pode ir para onde ele bem entender. Ele pode vir daqui para cá, ele pode voltar, ele pode trafegar aqui livremente. É por isso que a gente diz que no metal a gente tem os núcleos fixos em posições praticamente imutáveis e a gente tem um gás de elétrons que permeia aquele metal, uma nuvem eletrônica. Por quê? Os elétrons vêm e vão à vontade. E é por isso que ele é um material condutor. Tá bom, pessoal? Vou parar por aqui a aula, já foi 23 minutos. Não tenho pretensão nenhuma que vocês façam qualquer cálculo em cima disso aqui. Nada de cálculo, nada de conta, tá? Porque isso aqui está muito acima do nível do que a gente vai estudar aqui no curso. Mas é preciso que vocês entendam bem o porquê alguns elementos são isolantes, alguns são condutores. E já que vocês estão fazendo um técnico em eletrônica, os semicondutores, que vão ser o fundamental, o básico, o beabá do curso de vocês, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha ajudado até na outra disciplina. Se vocês tiverem dúvida, vocês sabem, eu estou aqui disponível. A aula é assíncrona, mas eu fico de olho no Teams e no celular para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Então, até mais, pessoal. Bom final de semana, bom descanso e até semana que vem.